Uma coisa que eu procuro identificar no estudo das Escrituras é a repetição ou a ênfase que é dada a certas verdades ou princípios que são primordiais para o desenvolvimento e edificação da nossa vida cristã. Eu entendo que o fato de um princípio ser exercitado em épocas e contextos diferentes é uma reafirmação da sua relevância e que, de fato, é um princípio a ser cultivado para o desenvolvimento sadio da maturidade da nossa fé. E é a respeito de um desses princípios que eu quero considerar hoje. Agora, um engano que não devemos cometer ao colocarmos em prática os preceitos e princípios bíblicos é o de pensar que podemos sistematizar Deus, tratar princípios como se fossem equações numéricas, como lidamos com ciências exatas, né? Porque isso faria que caíssemos na ilusão de que podemos, de certa forma, administrar Deus. Como, por exemplo, achar que Deus sempre irá solucionar e responder os nossos pedidos de oração conforme desejamos, só porque está escrito lá em Mateus 18, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio ou por meu Pai que está nos céus. Achar que essa declaração de Jesus estava estabelecendo um princípio normativo sobre como devemos orar para que Deus ouça e responda às nossas orações é simplesmente uma interpretação equivocada, totalmente fora do contexto a que Jesus estava se referindo, que era sobre como os seus discípulos deveriam tratar uma diferença de opinião que havia surgido entre eles ali. Tanto é que logo em seguida, Pedro pergunta para Jesus, Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? 7 vezes? Mas então, o princípio para a nossa vida cristã, no qual eu quero focalizar a nossa atenção, que é reafirmado em alguns relatos bíblicos, é o seguinte: quando somos submissos e obedientes à vontade de Deus, eventualmente iremos desfrutar da intervenção extraordinária do poder de Deus, da força de Deus, como recompensa por termos confiado na sua vontade. Ouça as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos cristãos filipenses, capítulo 4. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava se referindo a Deus, obviamente. Deus era quem lhe fortalecia em meio às circunstâncias da sua vida. E, a meu ver, esta tem que ser uma das declarações bíblicas mais fundamentais para a vida cristã de alguém que se considera discípulo de Jesus. Quando se leva em consideração as experiências que Paulo vivenciou a partir do momento em que a sua comunhão pessoal com Deus passou a ser o fundamento da sua vida, fica bem evidente que aquelas experiências conferiam autoridade à sua declaração. Ou seja, Paulo não estava simplesmente repetindo algo que ele tinha ouvido de algum rabino ou lido em algum livro. Ele havia comprovado, por experiência própria, a autenticidade do fortalecimento de Deus em tempos de adversidade. Ouça o que o evangelista Lucas registrou a respeito de como Paulo estava sendo usado como instrumento de Deus. Em Atos capítulo 19, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, esses eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Mas Paulo também experimentou adversidades e sofrimento, conforme a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Portanto, Paulo aprendeu a cultivar uma nova perspectiva, uma nova maneira de encarar as suas incapacidades e fraquezas.
Paulo as encarava como sendo oportunidades que Deus utilizava para manifestar o seu poder sobre ele e por meio dele. Podemos perceber isso na sua oração pelos cristãos de Éfeso, em que ele começa dizendo: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E ao terminar a oração, ele diz: àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Portanto, ao declarar tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não estava apenas falando de algo que ele tinha ouvido a respeito do poder de Deus, ele estava sim testemunhando sobre algo que estava acontecendo na sua própria vida. Não se tratava de algum tipo de misticismo religioso, e muito menos dele estar fazendo um comercial de propaganda para atrair público para as suas reuniões. O fato dele estar experimentando a participação e a ação do poder de Deus em sua vida era o que motivava Paulo a desejar que as demais pessoas também pudessem ter a mesma experiência. Mas então, como será que podemos ser fortalecidos com o poder de Deus? Como que a força de Deus pode nos ser valiosa em tempos de necessidade e adversidade que vira e mexe chegam à nossa vida? Em que sentido Paulo podia dizer tudo posso por meio daquele que me fortalece? Será que Paulo estava somente usando uma linguagem poética ou linguagem figurada? Não, de forma nenhuma. Paulo estava encorajando os cristãos filipenses, assim como a nós hoje, não apenas a reivindicarem o poder de Deus sobre suas vidas, mas também a estarem conscientes da atuação do poder de Deus, do fato extraordinário que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que atua em nós. Ou seja, a questão para um discípulo de Jesus não é se Deus tem poder, mas sim de que maneira ou quando que o poder de Deus irá intervir, irá entrar em ação em nosso favor. O nosso problema não é teológico, mas sim prático, não é mesmo? A pergunta é de que forma as promessas de Deus podem se tornar parte do nosso dia a dia. Como que o poder de Deus se manifesta, entra em ação para superar as nossas limitações e fraquezas. Para encontrarmos as respostas a essas perguntas, precisamos relembrar de alguns relatos bíblicos que ressaltam um princípio fundamental para a vida cristã. O primeiro relato que eu tenho em mente é o da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, conforme está registrado no livro do Êxodo, capítulo 14. Poucos dias depois de ter concedido permissão para que o povo de Israel saísse do Egito, talvez alertado por seus conselheiros e assessores, Faraó se dá conta, cai a ficha de que aquela permissão concedida ao povo de Israel tinha sido um grande erro. De repente, o Egito havia perdido milhões de trabalhadores. Sem aquela mão de obra barata dos judeus, o país entraria numa depressão econômica. Portanto, Faraó resolve ir buscá-los de volta. Ele reúne o seu exército e, em questão de poucas horas, a nuvem de poeira causada pelas carruagens e cavalos egípcios já se podia avistar à distância. A notícia logo se espalhou pelas redes sociais e o povo começou a clamar a Deus por misericórdia e, ao mesmo tempo, reclamar da liderança de Moisés por não ter um plano de defesa. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Mas Moisés consegue assegurar o povo de que tudo o que estava acontecendo estava debaixo do controle absoluto de Deus. A partir do versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim?
diga aos israelitas que sigam avante. Moisés ordene que os israelitas continuem caminhando em direção ao mar, porque em algum momento, durante a caminhada, entre aqui e lá, eu vou intervir. A ordem dada por Deus a Moisés foi simplesmente: diga aos filhos de Israel que sigam avante, que continuem em frente. Vamos apertar o botão de pausa e, por um momento, tentar imaginar o que deveria estar passando pela cabeça daqueles israelitas. Por detrás, eles estavam sendo espremidos pelas tropas de soldados do exército egípcio, e pela frente, aquele braço do Mar Vermelho que precisaria ser atravessado a nado para chegarem do outro lado. Ou seja, que tipo de ordem era aquela de continuar caminhando em direção ao mar? De que em algum momento, durante a caminhada, Deus iria intervir. Você estaria a favor disso? Não parem, continuem avante, porque em algum momento Deus irá honrar a nossa escolha de obedecer e dará uma demonstração do seu poder extraordinário. Era isso que Moisés estava dizendo. O que Deus estava prometendo naquela hora era aquilo que eu chamo de princípio da força durante a caminhada. Mas eu tenho absoluta certeza de que, se Deus tivesse consultado a opinião de Moisés a respeito daquela ordem, Moisés teria preferido muito mais que Deus usasse uma metodologia diferente. Moisés teria preferido, quem sabe, que Deus lhe concedesse fortalecimento antecipado, instantâneo, né? Força já agora, isto é, força antes de começar a crise, antes de começar o sofrimento, força antes de chegarem na beira do Mar Vermelho. Mas o que vemos nesse relato é Deus fortalecendo o povo durante a caminhada. Eles teriam que já estar caminhando para então serem fortalecidos. Eles deveriam primeiro exercitar a confiança no que Deus havia ordenado. Era como se Deus estivesse dizendo: dê um passo de fé, um após outro, e eventualmente, na hora que eu decidir, eu vou intervir com o meu poder. E nós já sabemos o que aconteceu com o povo de Israel naquela ocasião, não é mesmo? Versículo 19. O anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero ver um replay dessa cena quando eu chegar no céu. Deus acabou fazendo exatamente o que ele prometera, isto é, o fortalecimento, o poder protetor se manifestou durante a caminhada, enquanto o povo prosseguiu avante pela fé. Foi preciso dar um passo de fé, um após outro, como expressão de confiança em Deus. Um outro evento que reafirma esse princípio do fortalecimento durante a caminhada foi o que aconteceu uns 40 anos depois, a travessia do Rio Jordão, de acordo com Josué capítulo 3. Foi quase que uma reprise da travessia do Mar Vermelho. Josué recebe a ordem de Deus para levar o povo até a fronteira com a terra prometida, a terra de Canaã. E o problema desta vez era que a fronteira era demarcada pelo Rio Jordão, que naquela época das chuvas transbordava suas margens com uma forte correnteza. E não era possível que o povo pudesse atravessar a nado novamente. Mas conforme a orientação concedida por Deus, Josué ordena que o povo se organize em fila, sendo que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, deveria ir à frente. E assim o povo deveria caminhar em direção às águas turbulentas do Rio Jordão. Se eu fosse uma das primeiras pessoas da fila, ou segurando a arca ali, eu acho que eu sofreria um acesso de gentileza e cavalheirismo. Eu inventaria qualquer desculpa para ter que ver se o negócio daria certo. Os mais velhos primeiro, né? As mulheres, as damas primeiro.
Pode passar na minha frente porque eu estou com um problema aqui, tem uma pedrinha na minha sandália que tem me atormentado já há vários dias, tal, né? Mas o relato nos informa que no momento em que a planta dos pés dos que carregavam a arca pousou sobre a água do rio Jordão, um caminho se abriu até o outro lado, e Israel passou com os pés enxutos. Versículo 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Novamente aqui o poder de Deus entrando em ação, não antecipadamente, mas durante a caminhada. Primeiramente foi necessário que os israelitas decidissem dar um passo de fé um após outro, conforme a vontade de Deus havia estabelecido. No Novo Testamento também encontramos relatos que ressaltam esse mesmo princípio da fé durante a caminhada. Foi na transformação da água em vinho, de acordo com João capítulo 2. O relato é do primeiro milagre realizado por Jesus, quando ele estava participando de uma festa de casamento. E a pior coisa que, socialmente falando, poderia acontecer para os noivos, acaba acontecendo. O estoque de vinho acaba. E, não sei, talvez naquele dia todos os mercados da região estavam fechados, né? A pedido de Maria, sua mãe, Jesus ordena que 6 tambores ou potes fossem enchidos com água. E em seguida pede que alguns dos que serviam tirassem uma pequena quantidade de cada pote e levassem até o mestre-sala, até o testador oficial de vinho, para que ele pudesse dar a sua aprovação. Dá até para imaginar a expressão de espanto no semblante dos servos quando estavam a caminho de onde aquele provador oficial se encontrava, quem sabe pensando na repreensão que iriam receber por não saberem diferenciar entre água e vinho, né? Mas o Senhor Jesus sabia exatamente o momento em que o poder de Deus entraria em ação. O momento em que a água Perrier se transformaria em vinho Chardonnay. Essa é a minha interpretação e não da Bíblia, né? Mas em algum instante, entre o momento em que a água estava sendo colocada nas canecas e o momento em que o mestre-sala tomou o gole de comprovação, algo extraordinário aconteceu. O poder de Deus entrou em ação. Versículo 8 diz assim: Então disse aos serviçais, Jesus, né? Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. A ordem dada por Jesus foi obedecida, e o poder de Deus se manifestou durante a caminhada. Mas deixa eu contar só mais um relato do Novo Testamento, que ressalta esse mesmo princípio. Assim o placar entre o Velho e o Novo Testamento fica 2-2, né? Dessa vez o relato é do evangelista Lucas, a cura de 10 leprosos, Lucas no capítulo 17. Esse é um dos meus relatos preferidos das Escrituras. 10 leprosos avistam Jesus e ainda à distância começam a clamar por compaixão, pela necessidade urgente da intervenção do poder de Deus sobre suas vidas. E diante daquele pedido, Jesus ordenou que eles fossem se apresentar aos sacerdotes, que naquela cultura religiosa eram, por assim dizer, os agentes da saúde dos israelitas. Lucas não entra em detalhes, mas podemos imaginar que aqueles homens deviam estar tentando entender a ordem de Jesus, né?
Por que será que ele está querendo que nós nos apresentemos diante dos sacerdotes e precisamos ouvir o que já sabemos? Além do mais, eles irão nos enxotar novamente para fora da cidade. Mas ouça o relato de Lucas. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles iam, durante a caminhada, eles foram purificados. Isto é, eles experimentaram a ação do poder de Deus depois de terem se submetido, depois de terem obedecido à vontade do Senhor. Esses e diversos outros relatos das Escrituras são evidências de que Deus recompensa a atitude de submissão e obediência dos seus filhos, intervindo extraordinariamente à medida em que nós nos decidimos andar na direção para a qual Ele está nos apontando, à medida em que estivermos dispostos a nos submeter aos preceitos e diretrizes estabelecidos na Sua palavra, porque submissão e obediência são expressões de fé em Deus. Não é coincidência que na carta de Tiago encontramos aquela afirmação famosa de que fé que não se expressa em ações é uma fé morta. Ou seja, a fé cristã condena diretamente o tipo de fé que não passa de ser apenas um assentimento intelectual. Aliás, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Mas então, levando-se em consideração esses 4 exemplos das Escrituras que temos observado, quais são algumas aplicações práticas que podemos tirar para a nossa vida hoje, na nossa cultura? Eu penso que precisamos cada vez mais nos apropriar das promessas que Deus nos faz na Sua palavra. Precisamos reafirmar as promessas na primeira pessoa do singular, como se a promessa estivesse se referindo diretamente a cada um de nós. Por exemplo, quando o sentimento de medo invade a nossa mente no meio da noite, diante da possibilidade de contrairmos uma enfermidade que nos trará dor e sofrimento, precisamos trazer à mente declarações das Escrituras que nos falam do poder de Deus e reivindicá-las como sendo nossas, porque é exatamente isso que elas são. Como, por exemplo, a de Romanos 8,35, que diz: o que pode me separar do amor de Cristo? Serão aflições e calamidades, perseguições, fome, miséria ou morte? Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Quando somos tentados a praticar uma ação ou fazer algo que não condiz com o caráter de um cristão, precisamos reivindicar, por exemplo, Deus é fiel, Ele não permitirá que eu seja tentado além do que eu possa suportar. Deus mesmo providenciará um escape para que eu possa resistir. O que estou querendo dizer é que é assim que começamos a avançar na direção estabelecida por Deus. E em algum momento, durante essa caminhada, o poder de Deus irá se manifestar e dar cumprimento às suas promessas. Ou seja, não podemos ficar brincando de sala de espera com os preceitos e promessas das Escrituras. Precisamos começar a avançar na direção que Deus está nos indicando, confiantes de que em algum momento, durante a caminhada, Ele irá fazer o que Ele sempre faz para quem o obedece. Ele irá intervir com o seu poder extraordinário. Não importa qual é a nossa dificuldade ou fraqueza. Pode ser uma questão de relacionamento pessoal, de ter que perdoar palavras e atitudes ofensivas de outra pessoa para que possamos ter uma reconciliação. Ou pode ser algum tipo de prática imoral ou algum vício escravizante, seja lá o que for. Não podemos viver na ilusão de que precisamos sentir ou receber uma bênção ou uma unção especial que irá trazer libertação da noite para o dia. O fato é que a intervenção do poder de Deus acontece à medida em que passamos a caminhar pela fé, passo a passo, na direção para a qual Deus está nos indicando, com base nos preceitos, nas diretrizes, nas normas e princípios ensinados na Sua palavra.
Comece a caminhar de acordo com o que você já tem aprendido das Escrituras. E em algum momento, enquanto você estiver a caminho, Deus irá intervir de modo extraordinário. O próprio Senhor Jesus desfrutou desse princípio. Ele não ficou parado no jardim do Getsemane, esperando por alguma revelação especial. Não. Ele se levantou e continuou a caminhar na direção que o Pai havia estabelecido, para a cruz. E assim ele experimentou o fortalecimento durante a caminhada. Ele suportou os açoites, a vergonha e até mesmo a morte em nosso lugar. E foi a sua submissão à vontade do Pai que o tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero terminar dizendo que esse mesmo princípio se aplica a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que talvez esteja me ouvindo agora, mas que ainda está na fase de investigar a fé cristã, que está apenas querendo obter mais informações sobre a fé cristã. Deus está mais do que pronto para se revelar e conceder um significado eterno para a nossa vida, à medida em que nos dispomos a dar um passo de fé na direção que Ele sobrenaturalmente coloca na nossa mente, no nosso coração. Certamente eu me sinto totalmente incapacitado para comunicar a relevância de procurarmos viver de um modo submisso e obediente aos ensinos da Palavra de Deus, do privilégio e da responsabilidade que cabe a cada um de nós, individualmente, de prosseguir caminhando pela fé, para que em algum momento dessa caminhada, Deus tenha a oportunidade de intervir e manifestar o seu poder. É assim que a nossa fé será uma fé frutífera, dinâmica, cheia de significado, que contagia e convida outras pessoas a se aproximarem de Deus e da sua palavra.